Imagine que os ensinamentos mais profundos de Jesus Cristo talvez difiram daqueles que você conhece desde a infância, das escolas dominicais ou dos sermões tradicionais da igreja. Suponha que, por trás das parábolas e milagres familiares, exista um tesouro de conhecimento tão profundo e revolucionário que foi percebido como uma ameaça, tão perigoso que foi intencionalmente silenciado, ocultado e até erradicado pelas próprias instituições que alegavam proteger seu legado. E se o maior segredo for que cada ser humano possui muito mais poder e divindade do que jamais lhe foi permitido perceber? Nesta narrativa, embarcaremos em uma jornada seguindo os rastros desses ensinamentos esquecidos de Jesus. Ensinamentos sobre o poder espiritual oculto que dorme em cada um de nós. Exploraremos conhecimentos que foram deliberadamente suprimidos e marginalizados pela Igreja, mas que ainda ressoam naqueles que ousam buscar. Ouça até o fim, pois a última revelação que compartilharei é a mais crucial, capaz de transformar não apenas sua compreensão de Jesus, mas também sua percepção de si mesmo, de sua vida e da própria natureza da realidade. Reflita, porque uma instituição espiritual que se autoproclama guardiã da verdade divina suprimiria as palavras do próprio Mestre que venera? Por que evangelhos inteiros, textos sagrados e interpretações místicas da mensagem de Jesus foram declarados heréticos, queimados ou escondidos em arquivos secretos? Seria possível que a verdadeira mensagem de Jesus não fosse a de uma obediência cega a dogmas, mas sim a de libertação, empoderamento e o estabelecimento de uma conexão direta com a centelha divina que reside em nós? O Evangelho de Tomé, descoberto em 1945 em Nag Hammadi, Egito, contém ditos atribuídos a Jesus que nunca foram incluídos no cânone oficial da Bíblia. Nele, Jesus afirma: se vocês trouxerem à luz o que está dentro de vocês, o que vocês trouxerem à luz os salvará. Se vocês não trouxerem à luz o que está dentro de vocês, o que vocês não trouxerem à luz os destruirá. Essas palavras são impressionantes em sua profundidade, pois não apontam para a salvação através de rituais externos ou autoridades, mas para um despertar interior, para a revelação de uma fonte oculta de poder divino contida na alma de cada pessoa. Este não é um Jesus que busca controle, mas um Jesus que prega a liberdade, um mestre que não buscava seguidores cegos, mas indivíduos despertos, um mestre que não se posicionou como o guardião exclusivo do reino celestial, mas afirmou que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Se assim for, então cada pessoa é um templo, cada alma um santuário e cada coração uma centelha do infinito. Pondere as consequências. Se as pessoas realmente acreditassem que a presença divina habita nelas, que elas próprias carregam a essência da divindade, precisariam da ajuda de alguém? Precisariam de intermediários, de hierarquias dizendo-lhes no que acreditar, como orar ou como viver? Ou elas buscariam uma comunicação direta com o divino, abandonando o medo e o controle, e entrariam na verdade resplandecente de seu próprio poder? Provavelmente, é por isso que esses ensinamentos foram considerados perigosos. Jesus falava de liberdade, de uma liberdade espiritual que não poderia ser contida por impérios, clérigos ou instituições mundanas. Ele afirmava: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a liberdade representa uma ameaça para sistemas construídos sobre hierarquia e controle. Por isso, as camadas mais profundas de seus ensinamentos foram relegadas ao esquecimento, declaradas heresia e substituídas por doutrinas que priorizavam a obediência em vez do despertar.
O despertar, eco de conhecimentos antigos apesar dos esforços para erradicá-los. Os ecos desses ensinamentos ainda podem ser encontrados. Eles são rastreados nos evangelhos gnósticos, nas tradições místicas e nas obras de pensadores iluminados como o mestre Eckhart, que afirmava que o nascimento de Cristo deveria ocorrer na alma de cada crente. Eles se manifestam em interpretações esotéricas do cristianismo, onde Jesus é visto não apenas como um salvador, mas como um guia para verdades cósmicas, apontando à humanidade o caminho para sua origem divina. Você já se perguntou se há algo mais em você do que aparenta à primeira vista? Sentiu que, sob o véu da rotina, há uma profundidade, uma luz e um poder esperando para serem revelados? Isso não é coincidência. O próprio anseio que você sente é um reflexo dos ensinamentos esquecidos, chamando você para o despertar. No decorrer desta narrativa, não apenas os fatos da supressão serão revelados, mas também as razões pelas quais esse conhecimento é crucial para o seu desenvolvimento espiritual. A essência é a seguinte: ao compreender o oculto e recuperar o poder espiritual indicado por Jesus, sua vida será transformada para sempre. A revelação a que chegaremos não é apenas uma ideia abstrata, mas a chave para desvendar o potencial oculto de sua alma. No entanto, para alcançar isso, é preciso atravessar as sombras da história, superar os corredores da supressão e alcançar a verdade resplandecente que sobreviveu a tudo. Prepare-se, pois a continuação desafiará suas concepções sobre fé, poder e a verdadeira mensagem do maior mestre espiritual da história. Imagine a história não como uma exposição imparcial de fatos, mas como um campo de batalha de ideias, onde os vencedores determinam o que será preservado e o que será relegado ao esquecimento. A história do cristianismo não é exceção. Desde o início, diversas vozes e interpretações da mensagem de Jesus lutaram por reconhecimento. Algumas foram elevadas, outras silenciadas. Alguns evangelhos foram canonizados, enquanto outros foram condenados como perigosos. Mas por quê? O que tornava certas escrituras tão ameaçadoras? Consideremos os chamados textos heréticos, especialmente aqueles descobertos em Nag Hammadi, entre eles o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Tomé. Nesses textos, Jesus ensina não apenas a obediência e a adoração externa, mas também o conhecimento interior, a experiência direta da realidade divina. Ele chama seus seguidores não de servos, mas de amigos, iguais na busca pela iluminação. No Evangelho de Maria Madalena, vemos uma cena impressionante. Após a partida de Jesus, os discípulos homens permanecem em confusão, incerteza e medo. Maria compartilha um ensinamento que, segundo ela, Jesus confiou apenas a ela: visões sobre a ascensão da alma para além do mundo material. Pedro, indignado, questiona: será que ele realmente falou essas coisas a uma mulher em segredo, sem o nosso conhecimento? Sua indignação não é tanto teológica, mas social. Isso demonstra que a supressão de certas vozes estava ligada não apenas à teologia, mas também a questões de poder, gênero e autoridade. Ao rejeitar a tal autoridade, vale a pena considerar as consequências que poderiam ter ocorrido se tais visões tivessem sido aceitas. Imaginemos um cristianismo onde a experiência interior é colocada acima de dogmas rígidos, onde as mulheres são reconhecidas como portadoras da sabedoria divina e onde cada alma é estimulada a despertar seu Cristo interior. Como a história mundial se pareceria neste cenário? E quão diferente seria a vida espiritual de cada um? Estudiosos, em particular Elaine Pagels, da Universidade de Princeton,
argumentam de forma convincente que nos textos gnósticos Jesus aparece não como alguém que exige fé cega, mas como quem oferece um conhecimento secreto, ou gnose, como um caminho para a libertação. Este conhecimento não é acadêmico ou intelectual, ele é de natureza experiencial. É a percepção da centelha divina dentro de si, a compreensão de que a salvação não é concedida de fora, mas revelada nas profundezas da alma humana. Era desse poder que as autoridades institucionais mais temiam. Um indivíduo que reconhece sua própria divindade torna-se ingovernável. Ele deixa de viver com medo da condenação e ganha a liberdade de comunicação direta com o divino. Não é limitado por dogmas, mas guiado por uma iluminação interior. Para um império que busca obediência e para um clero ávido por poder, tal liberdade é insuportável. Lembremos as palavras atribuídas a Jesus: o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino está dentro, então o paraíso não é apenas um lugar distante que se espera alcançar após a morte. É um estado de consciência, uma dimensão do ser, acessível aqui e agora. Esta não é apenas poesia metafísica, mas uma verdade mística, cujos ecos podem ser encontrados em todas as tradições espirituais do mundo. No budismo, a iluminação é o despertar para a verdadeira natureza de si mesmo. No hinduísmo, o Atman, o verdadeiro Eu, é reconhecido como Unkum Brahman, a realidade suprema. E na tradição hermética, afirma-se que o ser humano carrega em si a mente divina. Jesus apontava para a mesma sabedoria eterna. Vale a pena refletir porque vozes místicas no cristianismo, como o mestre Eckhart, Hildegarda de Bingen ou São João da Cruz, frequentemente oscilavam entre a veneração e a perseguição. Isso acontecia porque eles ousavam falar de uma experiência direta de Deus, contornando as estruturas de poder. Mestre Eckhart afirmava: o olho pelo qual vejo Deus é o mesmo olho pelo qual Deus me vê. Declarações como essas são radicais, pois borram a linha entre a humanidade e a divindade. Por um momento, vale a pena parar e refletir. Se esses ensinamentos ocultos de Jesus tivessem sido permitidos a florescer, como cada pessoa se perceberia hoje? Considerar-se-ia um pecador necessitado de perdão externo? Ou um ser que carrega em si a essência da luz divina? Viveria com medo de uma punição eterna? Ou com a certeza de que o reino de Deus vive dentro, aguardando o despertar? Apesar de séculos de supressão, a verdade nunca foi completamente aniquilada. Esses ensinamentos ressurgem repetidamente, como sementes levadas pelo vento, aguardando o solo fértil. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto e dos textos de Nag Hammadi no século XX foi como uma ressurreição de vozes ocultas das areias do deserto, dirigindo-se novamente àqueles que estão prontos para ouvir. Chegamos a uma conclusão importante. O que outrora foi proibido pelas instituições eclesiásticas não era o mal que corrompia. O que foi proibido era aquilo que empoderava. O verdadeiro conhecimento, capaz de libertar a humanidade das amarras espirituais, foi intencionalmente ocultado. Esses ensinamentos não clamam por uma adoração cega, mas por um despertar consciente. Eles propõem abandonar a busca por Deus em céus inatingíveis e descobri-lo no reflexo do espelho, em cada inspiração e expiração, no ritmo do próprio coração. No entanto, há uma certa tensão nesse despertar, pois ele está associado ao desconforto. Despertar significa ver o mundo sem adornos, libertar-se das correntes do medo e assumir a responsabilidade por seu caminho espiritual. Esta não é uma tarefa fácil,
E é provavelmente por isso que muitos preferem dogmas estabelecidos à experiência pessoal. O dogma oferece a ilusão de segurança, enquanto o despertar exige coragem e determinação. Na sequência, veremos como esses ensinamentos de Jesus, entregues ao esquecimento, ressoam com a sabedoria universal que permeia diversas tradições e épocas. O mais importante, aprenderemos como incorporar esse conhecimento em sua vida hoje, transformando-o de uma filosofia abstrata em uma verdade viva que se manifesta em suas ações diárias. Continue lendo, e você não apenas lançará luz sobre as páginas ocultas da história, mas também começará a desvendar o poder adormecido que se esconde nas profundezas de sua alma. Se o reino de Deus está dentro de nós, como Jesus afirmou, surge uma questão natural: como acessá-lo? Como passar da mera compreensão para a experiência direta desse poder oculto? Para encontrar a resposta, é preciso recorrer não apenas às palavras atribuídas a Jesus, mas também às práticas, parábolas e tradições místicas que buscaram preservar a essência de sua mensagem. Uma das metáforas mais marcantes usadas por Jesus é a da luz, simbolizando a presença divina. Vocês são a luz do mundo, diz ele aos seus seguidores, colocando a responsabilidade e o poder não sobre si mesmo, nem sobre as instituições eclesiásticas, mas diretamente sobre aqueles que estão prontos para ouvir e escutar. Se cada pessoa é portadora dessa luz interior, então a prática espiritual não consiste em adquiri-la de fora, mas em remover os véus que escondem seu brilho. Essa ideia ressoa com a sabedoria dos gnósticos, que afirmavam que a ignorância e o esquecimento de sua verdadeira essência são a causa primordial do sofrimento. A salvação, portanto, não é uma transação, mas uma revelação, uma recordação da centelha divina dentro de nós, um despertar para a luz que sempre esteve presente. Não é por acaso que o Evangelho de Tomé cita as palavras de Jesus: "O reino está espalhado sobre a terra, e as pessoas não o veem. O problema não reside na ausência do reino, mas na cegueira humana." Pense, quantas vezes na vida perdemos o sagrado no cotidiano? Quantas vezes buscamos o sentido fora de nós, sem perceber que a resposta está dentro? Voltemos às parábolas do crescimento, a do grão de mostarda, a do fermento escondido na massa. Estas não são histórias sobre a espera passiva pela salvação divina, mas metáforas de transformação interior, onde um pequeno grão de consciência cresce em algo imenso, e o fermento oculto transforma tudo ao redor. A mensagem é cristalina. O poder divino age de dentro para fora, expandindo, transformando e renovando tudo o que toca. Aquele que toca a sabedoria, toca a própria essência da vida. Pesquisadores contemporâneos como John Dominic Crossan e Karen King propõem a ideia de que os antigos ensinamentos apresentam Jesus não como um objeto de adoração, mas como um mestre iluminado, revelador dos mistérios da existência. Sua missão era despertar a consciência humana, acender a centelha da percepção do reino divino interior. Isso não diminui sua importância, mas, pelo contrário, o eleva ao papel de mentor, apontando o caminho para a divindade interna pessoal, algo muito mais valioso do que o papel de um líder que busca apenas a obediência cega. No entanto, o que acontece quando tais revelações colidem com os interesses do poder? No século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, ocorreu uma mudança radical nas prioridades. A mensagem original de Jesus sobre a libertação da alma foi enterrada sob o peso das estruturas de poder. A Igreja transformou-se em uma instituição, e as instituições, como se sabe, prosperam à custa do controle e da submissão. A ênfase
mudou do despertar espiritual individual para a observância externa de regras, do conhecimento interior para a fé cega em dogmas. O misticismo foi relegado a segundo plano e as considerações políticas se estabeleceram firmemente na doutrina. Apesar disso, as vozes dos místicos continuaram a sussurrar verdades secretas. Eles mantinham registros secretos, comunicavam-se por enigmas e revestiam suas revelações em imagens poéticas para evitar perseguições. Alguns, como os cátaros da França medieval, declararam abertamente que a verdadeira mensagem de Cristo residia na pureza interior e na conexão direta com o divino. Por isso, foram submetidos a perseguições e extermínios brutais. Outros, como o místico Jacob Böhm, escreveram sobre o nascimento interior de Cristo na alma humana, afirmando que a salvação é uma alquimia interna, um processo de autotransformação das trevas para a luz. Por que isso importa hoje? Porque aquele mesmo poder oculto de que Jesus falava, aquela mesma luz que, segundo ele, reside dentro de cada um de nós, ainda aguarda sua hora. Séculos de supressão não conseguiram apagar a verdade de nosso ser. Os dogmas das instituições não são capazes de enterrar a presença viva do divino em nossa alma. Os ensinamentos esquecidos de Jesus não são meros artefatos históricos, mas chaves vivas para nossa transformação aqui e agora. Vale a pena refletir. Como a vida mudaria se cada um de nós realmente acreditasse que carrega em si a mesma centelha divina que o próprio Jesus? Seríamos mais ousados? Demonstraríamos mais compaixão? Libertar-nos-íamos das amarras do medo e entraríamos no reino do amor? Estas não são apenas perguntas retóricas, são o ponto de partida para um despertar pessoal. A ciência também começa a se aproximar dessas verdades eternas. A neurobiologia demonstra que a meditação e as práticas contemplativas são capazes de alterar a estrutura do cérebro, abrindo novos caminhos para a consciência e a compaixão. A física quântica sugere que a consciência pode desempenhar um papel ativo na formação da realidade. Talvez as palavras de Jesus sobre o poder da fé, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis mover montanhas, não fossem apenas metáforas, mas um reflexo de uma profunda verdade sobre a interconexão entre a consciência e o cosmos. O poder espiritual oculto de que Jesus falava não é magia no sentido comum da palavra. É uma profunda compreensão de que nosso estado interior molda a realidade exterior. Que a presença divina dentro de nós é a boa fonte da criatividade, da cura e da transformação. E quando despertamos para essa consciência, quando começamos a viver de acordo com ela, tornamo-nos condutores do amor e da luz divinos neste mundo. Ao entrarmos na etapa final desta fascinante exploração, é crucial lembrar o conhecimento censurado, as palavras silenciadas e a sabedoria entregue ao esquecimento não desapareceram sem deixar vestígios. Eles deixaram sua marca nos labirintos históricos, nas obras de místicos, nas descobertas sensacionais de evangelhos perdidos e, acima de tudo, nos recantos mais íntimos da alma humana. A parte final apresentará a mais significativa revelação, unindo todos os elementos e abrindo o caminho para mudanças radicais na vida de cada um. O leitor deve continuar, pois a seguir virá o segredo que as instituições eclesiásticas tentaram erradicar, a verdade que concede liberdade. Nossa jornada conjunta permitiu descobrir aspectos ocultos da verdade. Os ensinamentos de Jesus não clamavam apenas pela observância formal de rituais, mas pelo despertar da centelha divina dentro de cada ser humano. Tornou-se evidente como a Igreja, temendo perder seu poder, suprimiu ou distorceu esses ensinamentos. Foram explorados evangelhos perdidos,
revelações místicas e ecos de sabedoria que conseguiram sobreviver a séculos de silêncio. Neste momento chega a culminância, a revelação da verdade que une tudo e entrega a chave para a compreensão nas mãos de cada um. O ensinamento esquecido de Jesus não se resume apenas à afirmação de que o reino de Deus está dentro, mas também de que cada pessoa é um templo de Deus, uma morada do divino e um instrumento capaz de transformar o mundo. Ele não veio para criar um sistema religioso com intermediários, mas para mostrar que o celestial e o terreno, o espiritual e o material, o humano e o divino, não são mundos separados, mas uma realidade única e viva que existe dentro de cada um. É por isso que ele afirmava: as obras que eu faço, vós também as fareis, e as fareis maiores do que estas. Vale a pena refletir sobre essas palavras. As fareis maiores do que estas. Isso não era um exagero, mas uma indicação direta para o despertar do poder espiritual oculto que dorme em cada ser humano. Era um chamado para viver como criadores conscientes, em união com o divino. Nenhum império poderia permitir a disseminação de tal ideia. Nenhuma instituição poderia aceitá-la. Por isso, ela foi entregue ao esquecimento. Mas agora ela ressoa novamente. E se for levada a sério, se permitirmos que ela penetre em nosso coração, a vida nunca mais será a mesma. Essa verdade não atribui a responsabilidade pelo despertar espiritual a sacerdotes ou hierarquias eclesiásticas, mas a cada indivíduo. Ela exige um mergulho profundo em si mesmo, o enfrentamento dos próprios medos, a libertação das ilusões e o reconhecimento da luz que sempre esteve presente no interior. Este não é um caminho fácil. Jesus o chamou de estreito e poucos estão dispostos a segui-lo. Ele exige coragem para romper as correntes do medo, humildade para reconhecer que o poder divino não pertence ao ser humano, mas apenas flui através dele como graça e amor. Um amor abrangente e incondicional, que Jesus encarnou não como um dogma, mas como uma realidade viva. Vale a pena refletir o que acontecerá quando a consciência de que Deus não é um governante distante que exige veneração, mas a própria essência do ser humano se manifestar? O que acontecerá quando a busca por salvação no mundo exterior cessar e uma vida baseada na verdade interior começar? Em vez de uma adoração cega à forma exterior, o ser humano se torna um reflexo vivo de Cristo, compreendendo a essência de seus ensinamentos. Essa doutrina, outrora ocultada das massas pela Igreja, afirma que Cristo não é apenas uma figura histórica, mas uma luz eterna inerente a cada alma que busca o despertar. Desde a antiguidade, os místicos reconheciam essa verdade. Mestre Eckhart falava da semente de Deus que vive em nós, que floresce com o devido cuidado. O Evangelho de Filipe narra sobre Cristo plantando a semente da luz nos corações das pessoas. O apóstolo Paulo afirmava: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essas palavras não são meras metáforas bonitas, mas revelações místicas sobre a transformação que ocorre ao se reconhecer a presença divina interior. A Igreja, por muito tempo, suprimiu essa revelação, vendo nela uma ameaça à sua autoridade. Afinal, se o ser humano carrega Deus em si, intermediários como sacerdotes e rituais complexos se tornam desnecessários. Jesus não veio para criar dependência, mas para despertar as pessoas, abrindo-lhes as portas para o autoconhecimento e lembrá-las de sua verdadeira natureza, a natureza de uma criança divina, uma centelha de eternidade, um templo do Deus vivo. Ouça a si mesmo, sinta como a verdade ressoa em seu coração. A luz que você busca já está aqui. O
poder que você sonha já é seu. O amor que você anseia já flui em você. Sua tarefa não é adquirir tudo isso, mas sim recordar, aceitar e viver. É a partir daí que começa o caminho espiritual, pois o conhecimento que permanece apenas na mente é inútil. Ele precisa ser vivenciado. Praticando o silêncio, desenvolvendo a consciência, agindo por amor, perdoando e vendo o divino em si e nos outros, o ser humano desperta o Cristo interior. É nisso que reside o verdadeiro sentido do discipulado. Não na obediência cega, mas na transformação consciente. Você continuará a viver, sentindo-se impotente e separado do divino, como se o paraíso fosse algo distante e inatingível. Ou você despertará para a verdade revelada por Jesus. A verdade sobre o reino dentro de você, sobre o seu papel como luz do mundo e sobre o seu propósito de viver como uma manifestação consciente do amor divino. Este é um grande mistério, um ensinamento oculto, uma revelação capaz de mudar tudo. Jesus não fez promessas vazias. Ele lhe entregou a chave para a salvação. Você a usará? Se estas palavras o tocaram, se elas abriram uma nova perspectiva sobre si mesmo e seu caminho espiritual, não perca este momento. Juntos, aceitando esta verdade, poderemos nos tornar a encarnação viva do reino na Terra. Lembre-se de que a Igreja não conseguiu apagar esses ensinamentos. Eles vivem dentro de você, esperando para despertar. Ao compreender essa verdade, você entenderá o que Jesus quis dizer ao afirmar: vós sois a luz do mundo.